Paulo II acaba de nomear o novo bispo da Diocese de São Luís de Montes Belos. O anúncio à comunidade é feito agora pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz. Irmãos e irmãs, anuncio-vos uma grande alegria, que é para toda a Igreja no Centro-Oeste e em especial para a Diocese de São Luís de Montes Belos. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, nomeou no dia de hoje terceiro bispo da Diocese de São Luís de Montes Belos, o reverendíssimo sacerdote Padre Carmelo Scampa, até o presente momento secretário executivo do Regional Centro-Oeste da CNBB. O Padre Carmelo nasceu aos 27 de janeiro de 1944, em Cremona, na Itália. Fez seus estudos filosóficos e teológicos no Seminário para a América Latina em Verona, Itália. Chegou no Brasil há 25 anos, em 1977, e trabalhou até 1998 na Diocese de Tocantinópolis, no Tocantins. Desde 1998 até o momento presente, trabalha no Regional Centro-Oeste da CNBB. O Padre Carmelo é bem conhecido na Diocese de São Luís. Nesses últimos 2 anos, dava assistência nos finais de semana à paróquia de Indiara, mas também percorreu quase todas as paróquias da Diocese, dando cursos e assistência pastoral, sobretudo às paróquias sem padre residente. Foi também professor do curso de Teologia para Leigos, promovido pela Diocese. Deus abençoa assim a Diocese de São Luís de Montes Belos, dando-lhe sem demora um novo pastor. A ordenação episcopal do Padre Carmelo, como também sua posse, ficaram marcadas para o dia 5 de janeiro, solenidade da Epifania do Senhor, na Catedral de São Luís de Montes Belos, às 9 horas da manhã. Querido Dom Carmelo, em nome do povo de Deus de São Luís, minhas felicitações, meus agradecimentos, meus parabéns. Parabéns, Diocese de São Luís de Montes Belos. Queridos irmãos e irmãs, do dia 30 de outubro de 2002, quando fui nomeado bispo de São Luís, até 2019 se passaram 17 anos. 17 anos é onde a graça e a misericórdia de Deus se manifestaram e colocaram entre nós laços de entendimento, também de dificuldades, mas que nos permitem de vivenciar e de priorizar o Evangelho. Nestes anos, a gente tentou, de formas diferentes, de trabalhar sobre alguns assuntos que me pareciam básicos. O primeiro, que começamos logo, foi descobrir, incentivar o sentido da diocesaneidade, da pertença a uma igreja particular de São Luís, que pudesse nos ajudar a crescer com mais dedicação. E a diocesaneidade pegou bem, porque nestes anos a consciência de sermos uma igreja particular, com um rumo próprio e com desejo mesmo de dar testemunho do Evangelho, nos acompanhou. Fizemos também iniciativas especiais para que esta ideia, mas este rumo eclesial fosse acatado de forma mais profunda. Os nossos presbíteros elaboraram textos sobre a espiritualidade diocesana, sobre a igreja particular, que trabalhamos em vários momentos. E também demos início, quase logo, à Romaria Diocesana, com o intuito de aprofundar mais
esta nossa vida em comum como igreja particular. Também, nestes anos, trabalhamos muito em prol das vocações eclesiásticas. Construímos em 2004 o Seminário Menor, em São Luís. Em 2005, adquirimos uma casa em Goiânia, que era dos Redentoristas, na Rua 86, e lá começou a funcionar o Seminário Maior, até 2008, que construímos o atual Seminário São Luís Gonzaga, em Aparecida de Goiânia, e inauguramos em 2009. De lá para cá, do início, quer dizer, até agora, o incentivo vocacional foi sempre muito forte e, graças a Deus, o nosso seminário nestes anos proporcionou a ordenação sacerdotal de 25 jovens que abraçaram o ministério sacerdotal. Nem todos ficaram nas fileiras do presbitério, perdemos 3, mas por aí há 22 firmes que dizem que o caminho que começamos não foi inútil. Além disso, comprometemos os nossos seminaristas maiores na pastoral vocacional, indo de paróquia em paróquia, sábado e domingo, para ter uma evangelização da vocação consagrada e para também manter vivo o interesse pelo seminário diocesano. Graças a Deus, esta investida que fizemos deu certo. Também, desde 2004, iniciamos a escola bíblica e continua até agora. Convencidos de uma coisa, que a palavra de Deus é o elemento principal e fundante de uma igreja local, do seu testemunho e da sua evangelização. Mandamos 2 padres a Roma para se preparar em Bíblia e nos ajudarmos nas escolas bíblicas regionais, que funcionam com 3 etapas em cada região e uma etapa em conjunto em São Luís de Montes Belos. Elaboramos muito material próprio e nos preocupamos em fazer em que a palavra de Deus, como também reza o meu lema de bispo, seja lâmpada para os nossos pés, orientação segura em tudo, para que a igreja seja sólida e não transmita opiniões, mas a palavra viva do Deus vivo. Talvez não tivemos muita sorte com a Lécia Divina. Continuamos a badalar a necessidade de implantá-la em cada paróquia, mas nem sempre conseguimos bons resultados. Um outro ponto que também marcou este caminho de 17 anos foi a missionariedade. Fizemos as Santas Missões Populares, não lembro bem se em 2007 até 2009, e depois retomamos os mesmos assuntos através da missão continental, que experimentou algumas dificuldades, mas agora segue firme. Finalidade qual é? Nós somos uma igreja missionária, nascida do trabalho dos passionistas que vieram da Holanda e implantaram aqui uma igreja particular. Esta igreja particular tem que se sentir missionária, aberta às outras igrejas e aberta a todos aqueles que dentro de casa são ovelhas perdidas da casa de Israel, não frequentam mais
não acompanha mais. Tínhamos um projeto também ousado de enviar 3 pessoas, um padre, uma irmã e uma leiga, na Amazônia, como gesto concreto para os 50 anos de criação da diocese, da prelazia da diocese. Mas as circunstâncias nos impediram de levar para frente o projeto. Mas, de qualquer forma, trabalhamos bastante para que a Igreja de São Luís não pense só em si, mas se abra às demais igrejas e seja uma igreja que evangeliza os não evangelizados de casa. Também sentimos a necessidade nestes anos, depois das visitas pastorais que a gente fez, de começar uma obra caritativa na diocese, a Casa da Esperança, para a recuperação de dependentes químicos. Lutamos bastante para comprar o terreno, para construir a casa e para entregá-la aos focolarinos da fazenda de Guaratinguetá, em São Paulo, para que eles pudessem nos ajudar a recuperar e a acompanhar estes irmãos que caíram nas mãos dos ladrões e se sentiram prejudicados. Portanto, esta Casa da Esperança é uma atitude samaritana da Igreja de São Luís para com este problema que, infelizmente, é muito presente em todas as nossas comunidades. Também, nestes 17 anos, a gente, como bispo, conseguiu fazer 2 visitas pastorais completas e uma visita pastoral pela metade a todas as paróquias da diocese, proporcionando uma aproximação do pastor com o seu rebanho, visitando, conhecendo e tendo uma ideia da complexidade das paróquias, visitando os povoados e as comunidades do interior. E posso dizer que foi gratificante, embora cansativo. Um outro ponto que destacaria destes anos de presença em São Luís é a carta pastoral enviada cada ano a todas as comunidades, e era entendida e é entendida como uma carta orientativa no caminho pastoral e programática. Se serviu, não sei, de qualquer forma foi feita e chegou ao coração das pessoas. Algumas fizeram bom proveito, outras talvez ignoraram, mas também isso foi semeado. Tantas outras coisas foram feitas e tantas coisas não foram feitas, e disso tem que pedir perdão. Mas, resumindo, eu posso dizer que em 17 anos de pastoreio, tudo foi graça. Eu não estudei para ser bispo, não fiz um passo qualquer para chegar a ser bispo, me pegaram de surpresa, era consciente dos meus limites, como sou ainda agora. Falei isso com o representante do Papa naquela época e vi que confiar naquilo que Deus planeja vale muito mais que outros caminhos onde às vezes o pessimismo, as limitações acabam nos afastando daquilo que nós poderíamos fazer. Concluindo, poderia dizer obrigado a todos, ao clero diocesano, que agora é a maioria, o clero religioso, as religiosas, os agentes de pastoral, os seminaristas e todos aqueles que, de uma forma ou de uma outra, neste período, colaboraram para que a Igreja de São Luís não fosse uma expressão do bispo, mas fosse uma manifestação de todas as forças apostólicas aqui presentes.
Muito obrigado. Nestes anos também providenciamos uma reforma litúrgica e estrutural da nossa catedral em São Luís. Foi, em primeiro lugar, ampliado o presbitério, criado um espaço maior, renovado todas as estruturas, feita a pintura com o Pantocrator na parede principal, e isso visava uma propriedade litúrgica exemplar para a diocese. E foi exemplar de um tanto que até agora eu dediquei na diocese 57 altares à mão, sede, quase todos nos moldes da Igreja Catedral. Isso quer dizer que pegou. Naturalmente foi fruto de arquitetos litúrgicos, de pintores também com uma certa capacidade, e aquilo que dá certo e que o pessoal gosta, o clero gostou, se repete depois nas paróquias. É aquilo que aconteceu, sem eu nem imaginar que podia. E depois, um segundo momento, resolvemos ampliar o momento, a catedral, 6, 7 metros, à frente, com 2 torres, e de forma que a catedral tem um visual muito mais aconchegante do como era antes. Colocamos também nesta igreja, que é a mãe de todas as igrejas da diocese, nos vitrais as figuras dos padroeiros de cada paróquia. Assim que, desta forma também, simbolize a unidade das células das paróquias com a igreja mãe, que é a catedral. Graças a Deus, não foi feito com dinheiro de fora, foi feito só com as contribuições da própria paróquia da catedral. Isso é um sinal muito bonito e muito valioso, porque aquilo que se diz fomos nós que fizemos é algo que tem duração no tempo. Aquilo que se faz com forças que vêm de fora, às vezes acaba. Mesma coisa também o seminário maior, nós o construímos com a ajuda de fora, e não era possível poder enfrentar uma despesa deste jeito sozinhos. Mas a manutenção ordinária desta casa de formação é tudo fruto da colaboração da diocese, do 10% das paróquias, das campanhas de gêneros alimentícios que permitem que não falte nada para os nossos seminaristas. E isso criou também uma cultura vocacional significativa, que espero continue no tempo, porque é um patrimônio, uma riqueza de toda a Igreja Diocesana. Olha, o maior desafio pastoral é não ter conseguido transmitir a ideia que pastoral não é fazer equipes de pastoral, não é organizar grupos, mas é tornar uma igreja discípula de Jesus Cristo. Isso eu acho que não foi satisfatória nem na pedagogia, nem na recepção. Depois, em cada igreja particular, a reação do clero nem sempre é favorável ao bispo. Já isso sei de experiência própria, que eu criticava o bispo quando era padre, né? Agora recebo o troco. Mas
Quando eu peguei a diocese, tinha 19 padres, compreendido diocesanos e religiosos, ao todo, agora são 38. E a maioria era holandês, passionista e religioso e idoso. Aí teve uma mudança bastante radical e uma passagem do clero religioso para o clero diocesano bastante brusca, que criou problemas, que criou situações às vezes meio constrangedoras, em quem talvez se achava mais idôneo por uma coisa pela outra e não via com bons olhos que pessoas mais novas assumissem cargos até de responsabilidade. E alguns, infelizmente, dizer a verdade não é pecado, não é que me acolheram bem e criaram problemas. Naturalmente, a discrição e o bom senso nesse momento não me permitem de dizer mais do que isso, que já é demais, né? Mas os desafios um pouco maiores foram nesta área e de passagem, né, de um clero religioso que, portanto, tinha um certo domínio sobre a igreja diocesana, porque eles eram os fundadores para o clero diocesano, e isso não sempre foi pacífico. Eu não sou religioso, eu não sou brasileiro de nascença, né? E isso criou também algumas dificuldades, mas coisas pequenas. Bom, fatos tem muitos, não é? Aqueles negativos foram a perca de 3 padres. Um depois de 2 anos de ordenação, 1 ano e meio, né? Outro depois de alguns anos a mais, mas sempre outro por motivos mais complicados. São fatos que marcam, porque faz parte um padre da família diocesana, e desmoronar como um casamento que não deu certo e que cria problemas, não é? E sofrimentos também. Mas teve tantas coisas positivas que aconteceram, seja na pastoral, seja nas mudanças das estruturas, seja na criação de paróquias, etc. Né? A vida é sempre um conjunto de coisas boas e de coisas também mais complicadas, né? Mas, repito o que sempre digo, com São Paulo, que tudo foi graça. Também as desgraças são positivas, porque ajudam a abrir os olhos e a não confiar demasiadamente em si, mas entregar a própria vida, os próprios projetos ao dono da messe, que sabe onde nos conduz e do jeito que ele nos conduz.